paz do Senhor, estamos iniciando a nossa oficina Acolher, Acompanhar e Envolver do nosso encontro de desenvolvimento ministerial. Vou iniciar fazendo uma leitura bíblica que está em Atos, capítulo 2, versículos 46 a seguir. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, fazendo um destaque a este versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos fazer uma oração. Pai Celestial, nos reunimos em respeito, em adoração, em louvor ao Teu nome santo. Obrigado por esse dia, pela oportunidade de nos reunirmos para o aprendizado e queremos Te pedir, meu Deus, que o Senhor possa nos aperfeiçoar, que o Senhor possa nos capacitar e desenvolver o nosso ministério a cada dia. Para a glória do Teu nome oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esta oficina é sobre o ministério de integração. Acolher, acompanhar e envolver. Antes até mesmo de fazer um breve comentário ao texto lido de Atos 2, eu quero fazer uma definição. O que é o ministério de integração? Ministério é um serviço. Quando alguém diz assim, eu tenho um ministério, ou eu estou em tal ministério, isso quer dizer que eu estou trabalhando, eu estou ocupado, eu estou servindo. A palavra é essa que define ministério. Ministério é serviço cristão para a glória de Deus, para a edificação da igreja, para a evangelização. Isto é um ministério. Integração é o ato ou a atitude de integrar. Integrar é quando alguém isolado passa a fazer parte de um grupo ou coletividade, ou seja, aquela pessoa, ela sente-se parte, ela estava à parte, então ela foi integrada, agora ela sente-se parte. Isto que é integração. Esse ministério que nós vamos falar, que nós vamos tratar nesta oficina, neste encontro de desenvolvimento ministerial. Por que eu fiz o destaque em Atos? Atos é um livro que fala sobre os atos dos apóstolos, ou seja, dos apóstolos, e tem aí então toda a história da igreja, como a igreja deu os primeiros passos, como a igreja se iniciou. Inclusive aqui no capítulo 2, falando especificamente sobre o dia de Pentecostes e na sequência como a igreja reagiu com a presença do Espírito Santo, a promessa se cumprindo do derramado Espírito. E na conclusão desse capítulo 2, diz então que a igreja cumpria o seu papel diariamente. Ela perseverava, que é uma característica de uma igreja firme, fundamentada na palavra de Deus, uma das marcas do Espírito Santo sobre a vida do cristão é a perseverança, em unidade, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, que são outras marcas, ou seja, a comunhão, a unidade, o partir do pão, a alegria, a singeleza do coração. E o versículo 47, que eu fiz o destaque, louvando a Deus. Louvores, aplausos, orações, tudo ao nosso Deus, que é digno. E nesse mesmo versículo 47, diz que a igreja contava com a simpatia de todo o povo. Em uma outra tradução desse mesmo versículo 47,
fica assim: louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E a cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Uma igreja que conquista a simpatia do povo. Uma igreja que é estimada por todos. Essa reflexão nós precisamos fazer neste encontro. A igreja que você está, a nossa igreja, aonde você está, naquele bairro, naquela cidade, é esta igreja que conta com a simpatia, que é estimada por todo o bairro, por toda a cidade. Esta, de fato, é uma reflexão que nós precisamos fazer. Porque a igreja primitiva, enquanto eles louvavam a Deus por tudo, a igreja era estimada. Ela era uma igreja que conquistava a simpatia, ou seja, ela não era antipática, ranzinza. Ela não era essa igreja. Ela era uma igreja que conquistava a simpatia, que era estimada. Quando nós falamos sobre ministério de integração, nós estamos pensando isso, porque como a definição que eu fiz aqui, se integrar é fazer com que pessoas que estão à parte se sintam parte, então, com certeza, nós faremos isso conquistando a simpatia e sendo uma igreja estimada aonde nós estamos inseridos no nosso contexto daquele bairro, da rua, da cidade aonde a igreja está inserida. O ministério de integração, nós podemos dizer assim, também esta é uma definição, é o cartão de visita da igreja. Este é um ministério-chave para tornar a igreja um espaço amigável, acolhedor e de comunhão aos convidados e aos visitantes, porque às vezes muitas pessoas elas vão à igreja e elas não conhecem ninguém ali, elas não foram convidadas. O convidado é alguém que conhecemos, alguém da igreja, alguma família da igreja conhece e convida. O visitante é a pessoa que às vezes não conhece ninguém, então ele está ali sentindo um estranho, totalmente estranho, porque ele não conhece, não tem nenhum rosto familiar naquele espaço, naquele ambiente. E aí entra o ministério de integração. É por isso que esse é um ministério-chave e é um cartão de visita da igreja. Muitas pessoas pensam que ficar na recepção é apenas responsabilidade do ministério diaconal. Mas o ministério de integração é mais do que recepcionar, é mais do que dar boas-vindas na hora do culto. E nós vamos falar sobre isso, porque esta atitude de dar as boas-vindas, recepcionar, é só o primeiro passo. Por isso que nós, nesta oficina, vamos falar de 3 passos: acolher, acompanhar e envolver. E a recepção e as boas-vindas é o primeiro passo apenas. E não necessariamente só o ministério diaconal que deve fazer isso. Até mesmo porque nós podemos envolver no ministério de integração adolescentes. Afinal de contas, adolescentes também são convidados, outros adolescentes são convidados para ir à igreja. Visitam também as nossas igrejas. Jovens podem fazer parte do ministério de integração. Então, ou seja, às vezes nós olhamos só para o ministério diaconal e falamos da responsabilidade, isso é com o ministério diaconal. Não. O ministério diaconal com certeza estará envolvido, fará parte também disso, mas nós podemos envolver mais pessoas no ministério de integração, ou seja, uma equipe que estará trabalhando em uma visão, em um propósito de acolhimento, acompanhamento e envolvimento.
Vamos então para o primeiro passo, acolher. Nesse momento, o acolher é de fato o primeiro contato, é dar as boas-vindas. O primeiro contato deve conter poucas palavras. Nós não precisamos ter uma conversa extensa com alguém para acolhê-lo. Quais palavras que são essas? Seja bem-vindo. Que bom que você está aqui. Qual é o seu nome? Ou seja, poucas palavras para criar uma interação com aquela pessoa que está visitando ou foi convidada para participar em um culto, em uma celebração, em algum momento em nossas igrejas. Nesse momento do acolhimento, não delongue a conversa. Recepcione com alegria, acomode a pessoa no templo para o início do culto, coloque-se à disposição para ajudar ou esclarecer qualquer dúvida. Lógico, quando você pergunta o nome de alguém, você deve falar também o seu nome. Então qual é o seu nome? A pessoa falou o nome, prazer conhecê-lo, meu nome é Elmer, estou à disposição, se precisar pode me chamar, vou acompanhar você para o seu lugar, para acompanhá-lo, né, para um assento. Então, esse primeiro contato de fato, em pouco tempo, direto, é objetivo. Anote o nome dos convidados ou dos visitantes. Então, como que você sabe que alguém é convidado ou visitante? Você está aqui pela primeira vez? Esta é uma pergunta que pode ser feita. Você conhece alguém aqui em nossa igreja? Não. Se a pessoa disse não, ela é um visitante. Porque se ela disse sim, eu conheço alguém e tal pessoa me convidou, ela é um convidado. Então você anote isso e anote o nome da pessoa. A primeiro momento, só o nome, tá bom? Desta pessoa. Com o nome anotado do visitante e dos convidados, então você vai entregar ao dirigente do culto para fazer menção destas pessoas. E esta apresentação deve ser simples e discreta. Até mesmo porque nós não conhecemos ainda aquela pessoa. Talvez algumas pessoas acham que uma apresentação com mais destaque, ela vai se sentir bem. Talvez outras, ela vai se sentir envergonhada. Então isso de alguma forma, porque nós não conhecemos aquela pessoa ainda, vamos fazer uma apresentação discreta. Então, está presente aqui tal pessoa que nos visita, tal pessoa que foi convidada pelo irmão ou pela irmã tal. Seja bem-vindo, é um prazer recebê-los aqui. Deus abençoe sua vida, sua família. Ficamos felizes em tê-los conosco neste culto. Uma apresentação bem simples, bem discreta. Basta dizer aí o nome dos visitantes e convidados e pronunciar as bênçãos de Deus sobre a vida deles. Então, esse primeiro momento do acolhimento tem a ver com isso, com a chegada, com a recepção das pessoas que estão chegando. Lembrando, meus irmãos, Ministério de Integração, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a questão da organização, mas Ministério de Integração não é só para receber visitantes e convidados. Os irmãos da igreja também que estão chegando, o ministério está lá na porta, está lá nos portões, dando as boas-vindas para os irmãos também da igreja. Não é só para os convidados. Então, quando o irmão da igreja chega, paz do Senhor, Deus abençoe, vamos ter uma celebração, um culto que glorifique o nosso Deus. Então, dizer palavras de bênçãos também para os irmãos da igreja. Porque, às vezes, nós estamos tão familiarizados que, às vezes, a gente até fala algumas coisas que demonstra
que nós não estamos acolhendo bem os nossos irmãos. Então, às vezes, na porta da igreja, porque como você conhece há bastante tempo e se relaciona há bastante tempo com aquele irmão, com aquela família, aí às vezes tem algumas palavras assim, tá sumido, hein? Por que você não tá vindo na igreja? Desapareceu, até que enfim que você veio, hein? Aí, ou seja, isso espanta até mesmo os que são membros da igreja. Até os membros da igreja, que bom vê-lo, que bom que vamos nos reunir. Sentimos sua falta, seu irmão teve alguns cultos que não veio, sentimos sua falta até para os membros. Prestem atenção, você que faz parte ou vai fazer parte do Ministério de Integração, dá as boas-vindas até para os membros, não é só para os visitantes e convidados. Os visitantes e convidados, você vai perguntar o nome, se é a primeira vez que está participando do culto, se conhece alguém. A partir dali você vai poder fazer as anotações. Não conhece ninguém aqui, é um visitante. Conhece tal pessoa, foi convidado. Então você vai poder fazer essas anotações, anotar mesmo, caneta e papel, anote, tá bom? E aí você vai conduzir essa anotação ao dirigente do culto para que ele possa fazer esta menção. O culto ocorreu tudo bem. Muito bem organizado o culto, muito bem preparado, né? Então o culto foi uma bênção, os louvores, o testemunho, a dedicação das ofertas, a palavra. Então ocorreu tudo bem, tudo muito bem organizado. No final do culto, no encerramento do culto, antes da bênção final, o dirigente, né, o pastor, o presbítero, a missionária que estará ali encerrando o culto, então ele vai falar novamente uma palavra aos visitantes e convidados. Então ele vai dizer aos visitantes e convidados para acompanhar o Ministério de Integração, porque nós queremos conhecer melhor esta pessoa e conversar um pouco com essa pessoa. E aí o Ministério de Integração entra novamente em ação para acompanhar essas pessoas. O aconselhável é que se tenha um espaço ali com um café, com um chá, talvez uma lembrancinha, um cartão de visita, talvez uma sacolinha personalizada com uma caneta, com algo explicativo, um boletim explicando quem somos como igreja, os dias de culto, das celebrações, a programação do mês. Preparem algo, é simples, né? Talvez até mesmo entregar um bombom para a pessoa, junto ali com um cartão de visitante, um café, né? Um espaço, se você tiver um espaço que você consiga retirar os visitantes e convidados do templo, uma sala. Ok, maravilha. Se não, pode fazer dentro do templo mesmo, não tem problema. Converse com essas pessoas e ali nós poderemos conversar um pouco mais depois que o culto terminar. Só que esse conversar um pouco mais não é tanto também, tá bom? É uns 10, 15 minutos no máximo e podemos ali, como eu disse, servir um café, um chá, um suco, dar ali uma lembrancinha para aquele visitante convidado e aí anotar o contato, pegar o nome e contato, né? Ter um cartão personalizado ajuda muito, já com a pessoa, para a pessoa colocar o nome, o telefone e o endereço. Então já ajuda muito. Porque ali nós vamos, nesse primeiro contato, ter anotado que aquele visitante esteve ali, que aquele convidado esteve ali, o nome dele, o endereço dele e o contato daquela pessoa. Podemos já dizer que nós temos um curso bíblico e queremos oferecer para aquela pessoa. E se ela quiser, nós vamos marcar esse discipulado, esse aprendizado bíblico para estudar a Bíblia com a pessoa. Qual curso é esse? O curso Vida Abundante. 7 semanas, 7 encontros de 30 a 40 minutos semanais, para que nós possamos estudar a Bíblia juntos. Quais assuntos da Bíblia que estudaremos? O plano de salvação, o que a Bíblia fala sobre a salvação, e depois teremos
3 lições para abordar o que acontece com as pessoas que recebem a Cristo, falar sobre a importância de ter a igreja como um espaço de comunhão, de crescimento e de fortalecimento da sua fé. Então, tem uma lição sobre esse tema e a última lição sobre batismo e ceia, esclarecendo a pessoa sobre esses 2 temas. Então, oferecer um curso bíblico para a pessoa, isso ajudará na sequência do trabalho do Ministério de Integração. Ou seja, esse primeiro passo que é o acolhimento, então o acolhimento é a recepção, as boas-vindas. Se vocês quiserem fazer placas, sejam bem-vindos, que bom que você estar aqui, colocar placas na porta da igreja, pessoas segurando, e os irmãos entrando, e as pessoas que estiverem ali sorrindo, porque nós estamos demonstrando que esse ambiente é um ambiente bom de estar. É prazeroso estar aqui, na casa de Deus, na casa de oração, no templo, que é um lugar, que é um espaço reservado para celebração ao nosso Deus. Então pode-se fazer as placas, escrito, sejam bem-vindos, que bom que você veio, estamos felizes por você estar aqui. E todos os membros entrando e vendo aquilo e celebrando com o Ministério de Integração a chegada na casa de oração para o culto, para a celebração. E aí os visitantes, os convidados, já tendo essa interação, perguntando o nome e dando as boas-vindas também para eles. E depois eles participam deste culto impactante, desse culto inspirador. E aí depois do culto, o Ministério de Integração entra novamente. Deixa as plaquinhas agora ali guardadas e já entra em ação para abordar essas pessoas que nos visitam e que foram convidadas para acompanhá-las para um momento, uma conversa, um café, um chá, uma lembrancinha que será entregue. Tudo isso faz parte do primeiro passo, acolher. E a despedida dos visitantes e convidados deve ser feita com alegria, transmitindo aí a mensagem de que as portas sempre estarão abertas para recebê-los novamente e vamos entrar em contato. Que bom que você veio, vamos fazer contato com vocês durante a semana. E tudo isso vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. Sobre a questão organizacional desse primeiro ponto, do acolhimento. Quantas pessoas nós precisamos para o Ministério de Integração? Nós precisamos de um grupo grande, de muitas pessoas? Não. Dependendo do tamanho da igreja, da congregação, 2 pessoas são suficientes. Vai depender do tamanho da congregação. Se a congregação for uma igreja mais numerosa, então você pode envolver um grupo grande de pessoas. Mas para esse primeiro passo do acolhimento, 2 pessoas é suficiente. 2 pessoas que vão estar ali transmitindo as boas-vindas, recepcionando e fazendo isso de uma forma muito alegre, a ponto de até os irmãos da igreja dizerem que diferença faz esse acolhimento quando nós chegamos na casa de oração para a celebração, para adorarmos ao nosso Deus. E os visitantes e convidados também sentirão, ou seja, ele vai ver o seu rosto feliz, alegre, e ele vai já não sentir ali uma pessoa estranha, mas ele já vai sentir como parte. Alguém recebeu ele com alegria, sorrindo, dando as boas-vindas, perguntou o nome, já se relacionou, falou o nome, ou seja, ele já conhece alguém ali, você. Você já sabe o nome dele e ele já sabe o seu nome. Então, esse primeiro passo é muito importante no Ministério de Integração, o acolhimento. E uma orientação que eu quero fazer ainda para passarmos para a segunda parte, para o acompanhar, anote o nome para entregar, para o dirigente do culto, o pastor, o presbítero, a missionária que estará dirigindo o culto, para no final também ele fazer menção que terá um momento ainda de acolhimento dos visitantes e convidados.
E de fato, anote, não fale no ouvido, o Ministério de Integração não pode ficar chegando e falando no ouvido do pastor, do presbítero da igreja. Não, tudo que você for comunicar para ser comunicado no púlpito deve ser anotado, entregue em mãos. Não fique falando no ouvido de ninguém, tá bom? Vamos fazer uma pausa e já voltamos sobre o acompanhar e o envolver.